De volta, segundo bloco, Memórias do Esporte, agora com novos personagens, Bernardo. Exatamente, Bentes. Dois novos personagens e um continua conosco, Roberto Silva, maior artilheiro do futebol roraimense de todos os tempos. Aqui o Vander Naylen e ali mais adiante, à nossa esquerda aqui, está justamente o Cândido para continuarem esta história maravilhosa do futebol roraimense. Vander Naylen, primeiro você. Na época em que você jogou, como era o futebol? O futebol, na época de 68, quando eu era juvenil do Baré, era difícil. Até o Roberto sabe disso, eu joguei no mesmo time que o Roberto Baré. Você jogou junto com o Roberto Silva? Jogamos no Baré em 70. Em 70 nós fomos campeão pelo Baré. Então nessa época era meio difícil. A sede do Baré ainda é a mesma. E ali, muitas vezes, quem tinha carro, que naquela época era difícil pra caramba, a gente ia a pé pro João Mineiro. Saía da sede do Baré e ia pro João Mineiro a pé. Quando não, ia pro finado Dominguinho, que tinha um carro, um Jeep. Era como a gente saía. Era difícil, ninguém ganhava nada. Trabalhava durante o dia, treinava durante o final da tarde, todos os dias, e quando não à noite, e para jogar no final de semana. Mesmo assim, Roberto Silva, como você conseguiu, com todas essas dificuldades, marcar tantos gols? Um jogador que me preparava, eu me preparava. Enquanto eu ficava na minha casa pegava uma bola, pendurava no coisa, pulava, né? Faltas, eu chegava para treinar, botava duas camisas nos ângulos das traves e tentava botar a bola ali. E dia de jogo eu via aquelas camisas naquele e colocava lá. Então, quer dizer, o segredo, treinamento. E treinava, era 2 horas por treino, tudo isso aí. Eu chegava cedo, depois do treino eu fazia a mesma coisa, batia na bola de todo jeito, porque eu colocava as bolas no treino, e vinha, batia assim, batia de todo jeito. E no dia do jogo, o que eu fazia nos treinos, eu fazia no dia do jogo. E eu tinha uma facilidade muito grande, um aproveitamento muito grande, que eu vejo hoje esses centroavantes profissionais no meu próprio clube, Flamengo, eles dele gol debaixo da trave, difícil. Eu perdia, mas eu fazia também. Eu me lembro um jogo contra o River, nós demos de 14-2. 14? Eu fiz 9 gols. 9 era o gols seguinte, em uma mesma eu fazendo partida. mais gol no adversário, eu estava respeitando ele. Entendi. Se eu não fazia 2, 3 gols, ia dar olé nos caras, fazer aquele negócio todo. Então, eu respeitava eles. 14-2, Bentes, antes de você passar para o Cândido, e naquele tempo não tinha as bancas de apostas que tem hoje. Exatamente. Cândido, bate saudade daquele tempo, Cândido? Muita saudade naquele tempo. Cheguei em Boa Vista, 78, vim para servir aqui no 6º Batalhão. Copa do Mundo da Argentina. Vim servir aqui no 6º Batalhão de Engenharia de Construção e sinto saudade daquele tempo. Joguei no vários times aqui de Boa Vista. Joguei primeiramente no Juvenil do Roraima, depois foi pro Náutico, aí eu fui pro São Francisco, do São Francisco pro River. Em 87 disputei o último Copão da Amazônia e foi emprestado para o Náutico, no Acre, Baré e Náutico no Acre, em 87. Era da saudade desse tempo. O teu time da época, completando esse saudosismo, dá para lembrar todos que atuaram e rapidamente também, ver se consegue pensar em todos os tempos. Qual um time na tua cabeça que, se montasse esse time aqui, seria imbatível? O River foi campeão em cima do Roraima, do Baré, em 85. Campeão invicto. Eu me lembro que era Orlando, eu lateral direito, Transa, Dosa, era Bita, Rubeval, finado em memória, era meio de campo, era Chinô, Leleu, o Marnildes, Raimundinho, Rafael, Careca, centroavante era o Leleu, finado Leleu, que era um potiguar lá do Rio Grande da Paraíba, que não tinha pra ninguém não. Com todo respeito, o Baré era um timaço, mas o River superou, foi um campeão invicto em cima do Baré. E o ano que você falou, 85, o ano que foi campeão do Copão. O Baré foi campeão em 85 do Copão da Amazônia. Nós fomos campeão roraimense pelo River, invicto, para disputar o Copão da Amazônia de 86. Foi Baré e River, lá no Amapá. Puxar pela memória do Vanderline. Qual o time da tua época que
marcou? Eu posso dizer o Baré. Foi lá que eu iniciei, tá? E segui, depois eu saí do Baré, fui para o Roraima, no Roraima fui para São Francisco fui para o Gás, e depois encerrei. Poucas pessoas falam do São Francisco, aliás, sabem que existiu o São Francisco, né? Exato, era isso que eu ia perguntar, mas o que eu ia perguntar é uma situação bastante interessante que no primeiro programa o Chico Roberto nos contou. Na época de vocês dois de São Francisco, já tinha mais de 11 camisas? No tempo do São Francisco, o presidente era o Antônio Carlos Daquimac. O único time que eu vi o médico na beira do campo se chamava São Francisco. São Francisco. Era o final do doutor Dinarte. Dinarte, acho que o Roberto se lembra dele. O nosso treinador é o seu Ventura Firmo, ainda está em vivo ainda. Ventura Firmo, era São Francisco. Joguei com o Paulinho, o filho do seu Ventura, o Cláudio, o Chiquinho. Era um time bem estruturado. Você falou do Transa como zagueiro, caiu a nossa faixa do Bem Amigos, mas ele chegou a atuar, salvo engano, chegou a atuar no Canarinho, não chegou? Jogou no Canarinho. Chegou a jogar, lembro, aquele joelho lá todo. Jogava no Canarinho. Faltou só finalizar o time, né? Terminar o raciocínio do time. Eu acabei interrompendo o raciocínio dele. Em 70 eu vou escalar o que eu estou lembrando. Pode dar mais de 11, claro. Vai ter reserva. Claro. No caso era o Paulo Duarte, era eu, era o Hernanes, era o Sadi, era o Carlão, era o Cléo, Cunha, Roberto, Augusto Reis. Augusto Boteiro? Augusto Monteiro. Monteiro. O Reis. Quem mais ainda, Roberto? Era o Sadi, tinha um. Coronel Dias. Não, o Coronel Dias era do Roraima. Tá. Eu joguei com ele no Roraima. Entendi. Ele, o Borges, nós jogamos no Roraima, tá? Quando a gente joga futebol, tem sempre um lugar que a gente se sente mais à vontade. Aí eu vou perguntar de novo para o maior artilheiro do futebol roraimense de todos os tempos. Qual era o campo, Roberto, que você se sentia mais à vontade? Que quando o jogo era marcado para aquele campo, você dizia, hoje eu arrebento. De novo, né? Que era uma regra você arrebentar. Aqui, realmente, antes do Canarinho, só tinha o João Mineiro. Só tinha o João Mineiro. E era capim e areia, entende? Eu ainda cheguei a jogar 2 ou 3, 4 anos no Canarinho, que era muito diferente. Muito diferente do que é hoje. Primeira, tudo, entende? Mas a maior parte dos gols que eu fiz foi no João Mineiro. No João Mineiro. Entende? Mesmo com o gramado sendo dificultoso para todos, não era só para mim, né? Era para os outros também, entende? E uma coisa que eu quero aproveitar, o Baré, na minha época, era uma família, tanto fora como dentro de campo. Aí está o segredo de ser um time vencedor. Nós tínhamos uma ala feminina com 60 meninas, todas uniformizadas. E não faltava um jogo sequer. Eu gostaria, até porque nós estamos no terreno chamado Raimundo Ribeiro de Souza Ribeirão, e aí tem toda um legado que ele deixou aqui. Mas gostaria que vocês três falassem um pouco rapidamente do garotão. Roberto Silva, começando com você. Como é que foi o garotão em vida, esse cara fantástico? O garotão, para nós, foi uma lenda. Porque era um tipo de um jogador, de um homem extraordinário. O Ribeiro, o amor que ele tinha pelo Baré, não existia de maneira nenhuma. Entende? Dava um sangue, dava um amor terrível pelo Baré. Entende? Uma vez nós jogando contra o São Raimundo, ele jogando e batendo no juiz, porque o juiz marcou um pênalti contra o Baré. Entende? Era aquele amor que a gente sentia que ele tinha. E uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, ele doente na casa dele, eu ia assumir o Baré em 99, né? Nós fomos campeão. Ele falou, me chamar Magro Velho, eu agora tenho certeza que vamos ser campeão. Eu digo, olha, eu vou oferecer para você. Infelizmente, ele não chegou a assistir o Baré ser campeão. Na sua opinião, Cândido, falar do Ribeirão. O seu Ribeirão, para mim, na minha opinião, era um paizão para todo, não era só jogador do Baré, era de todos os times. Quem chegava com ele recebia com o maior prazer,
uma gratidão, só ele tinha no coração dele. Era um paizão para nós. Para mim, eu não joguei no Baré, mas eu chegava com ele, dava vários conselhos, não só para jogador do Baré, mas para todos que chegavam com ele, e dava um conselho, puxão de orelha que dava, né? Ó, o futebol é assim, garotão. Meu garoto assim, a gente tinha como uma família para nós. Eu aqui eu tenho várias famílias aqui em Roraima. Tenho do presidente do River, que é o senhor Raimundo Bezerra de Oliveira, Dona Adelaide, o seu final de Ivan Gadelha, que também é um fundador do River. O seu Ribeirão para nós era um paizão também, um pai para nós. Deus conserve lá onde está rogando por nós. Parece ser uma unanimidade, né? É verdade. Eu vou endossar o que o Roberto falou e o Cândido, mas eu sempre conheci, quando eu servi o Exército, o Ribeiro era Cabo Ribeiro, conhecido como Garotão. Garotão. Então o Ribeiro foi um dos meus primeiros técnicos de futebol, era do Juvenil do Baré, e sempre o Ribeiro se reunia com a gente e dizia: Garotão, o que vale é bola no gol, eu quero é gol, eu quero é gol. Então o Ribeiro foi uma pessoa excelente, uma pessoa, infelizmente, na hora que o Ribeiro morreu, eu não estava aqui. Mas Deus esteja em bom lugar. Então é o que eu tenho a dizer, que é endossando sempre o Cândido e o Roberto falou. Maravilha. Bom, no final, eu quero que cada um, 30 segundos para cada um, suas considerações finais, falar exatamente desse momento, desse resgate que a TV Assembleia está fazendo com Memórias do Esporte, começando pelo Roberto. Eu quero parabenizar todo esse grupo maravilhoso, que é isso que o futebol tem que ter, esse incentivo que nós não tínhamos antes, entende? Então vocês estão todos de parabéns pelo trabalho de vocês, que continue, entende? Porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Também eu quero parabenizar vocês por esse trabalho muito educativo para a juventude que está surgindo agora no futebol roraimense. E que abençoe os câmeras que estão aqui trabalhando, você, o Odemir e o Bernardo, que ilumine o caminho de vocês, sempre vai em frente. Amém. Eu quero parabenizar todos vocês pela iniciativa e que isso daí continue sempre. Porque exemplos nossos que nós tínhamos aqui na TV Roraima, o Flamarion Vasconcelos, o nosso saudoso amigo, sempre eles nos estavam levando um de nós a... Tudo pronto para Baré e Roraima! A assistir o programa, se entrevistar, então debater, dar opiniões. Então eu parabenizo todos vocês aí e vamos seguir em frente. Opinião também do França e do Babá, isso, mas vem aqui com a gente. Eu queria que vocês falassem também desse momento na TV Assembleia, começando pelo Babá, que criou o Bem Amigos aí, Babá. Tá, então mais uma vez, em nome do grupo, né, Bem Amigos da Bola, a gente gostaria de agradecer imensamente de coração a equipe, né, do programa esportivo, né, muito bom, show de bola, que continue assim. De certa forma também é um resgate, né, e vamos caminhar juntos, né. Certamente, então, desde já, em nome da equipe de vocês, parabéns, né, a todos no programa. França. Também quero parabenizar, né? Gostei de esperar por isso também, né? Fui convidado pelo Babá para participar pelo Sr. Raimundo e meus agradecimentos, né? E estar junto com essa turma que faz anos que eu não via, isso aqui. E a gente está hoje em dia aqui revivendo os momentos da gente, né? Um encontro muito bom. Os olhos do França estão brilhando. Tá feliz a criança. Que legal, alegria, gente. Olha, né? vocês nos emocionam, ficamos felizes, Bernardo. Mais uma edição, show de bola. TV cumprido. Exatamente. Enquanto sobem as letrinhas, eu quero agradecer o França, o Vander Naylen, o Gravou o nome do o Cândido, ele foi fácil, o Cândido, o Babá e principalmente ao maior artilheiro de todos os tempos do futebol roraimense. Roberto Silva, Babá. Então, mais uma vez, em nome do grupo, gostaria de repassar aqui 2 CDs do samba do Bem-vindo da Bola, em nome do grupo Bem-vindo da Bola. Nosso... Um para o nosso apresentador lá, o Rodrigo Maravilha. Benz. Obrigado. Gravado por quem, Babá? O Modeci Honorário de Souza. Modeci Viana. Opa. Muito Que obrigado. é por conseguinte, o autor do hino O autor do hino lá do Progresso. do Progresso do Cajaí. Que vai estar no outro bloco com vocês, né? Na próxima edição estará junto conosco. Então é isso, gente. Forte abraço a todos e até a próxima. E agora que subam as letrinhas.